Já aconteceu você achar que o Senhor não estava mais presente na sua vida, porque você não estava sentindo a presença de Deus como você sentia antigamente? Talvez você seja uma pessoa que chora muito nos cultos e de repente você não consegue mais chorar. Ou você sentia arrepios e de repente você não se arrepia mais. E aí você acha que tem algo de errado com você, porque ao seu redor tá todo mundo sentindo a presença de Deus, menos você? O vídeo de hoje é para conversar com você a respeito disso. A palavra do Senhor constantemente, desde o Antigo Testamento até o Novo, e o próprio Jesus vai nos dizer que os nossos sentimentos eles são enganosos e que nós não devemos ouvir ao Senhor através das lentes dos nossos sentimentos, interpretando da nossa alma ou da nossa carne. A gente sempre ouve, né, que existe carne, existe o espírito, que os dois militam entre si, que um briga com o outro, e às vezes isso causa até uma certa confusão. Mas a verdade é que nós aprendemos a acreditar em algo pelos nossos sentidos. Se nós estamos sentindo algo fisicamente, como um arrepio, como um vento passando por perto de nós, se nós estamos ouvindo algo, vendo, sentindo cheiro, gosto, nós aprendemos a nos comunicar também através dos nossos sentidos. A gente bem sabe que a nossa roupa passa uma mensagem. E isso acontece porque nós começamos, desde lá da nossa pequena infância, sabe? A dar ouvido muito àquilo que nós estamos sentindo. Então nós sentimos fome, nós sentimos sono, os sentimentos eles estão muito ligados com quem nós somos, é isso que eu quero te dizer. Só que acontece que a palavra de Deus vai dizer que o nosso coração, os nossos sentimentos, eles são enganosos. Porque ao longo da nossa vida nós vamos passando por muitas coisas. Nós passamos por situações que acabam moldando quem nós somos hoje. Sejam elas boas ou sejam elas situações ruins, que não foram tão legais assim, sabe? Que te causou um certo desconforto ali. E nós aprendemos e acabamos, mesmo que inconscientemente, enxergando tudo o que acontece conosco depois através dessas lentes, que vão sendo embaçadas por esses sentimentos e por esses desconfortos, sabe? Que nós vivenciamos. Só que com o Senhor é diferente, porque o Senhor ele fala que nós devemos acreditar nele por fé. E aí eu quero que você se lembre do que fala lá em Hebreus 11:1, que a fé é aquilo que é a certeza, é uma certeza daquilo que nós não vemos, mas sabemos que existimos. Eu estou falando nas minhas palavras, mas que ela é uma certeza de algo que a gente não vê, mas que a gente espera, a convicção de algo, ou seja, acreditar. Você acredita. Você acredita em Deus, você acredita no sacrifício de Jesus, você acredita nas palavras de Jesus, você deposita a sua fé, a sua crença, a sua confiança na palavra de Deus. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. E é aí que tá, porque muitas vezes nós deixamos esse princípio um pouco de lado para ouvir aquilo que nós estamos sentindo. Só que conforme nós vamos caminhando com o Senhor, Ele vai nos ensinando a ter uma fé mais racional. O que é isso? Que não depende daquilo que nós estamos sentindo. Que acredita por fé naquilo que nós sabemos do Senhor. Então, ou seja, se Deus prometeu que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida, nós devemos acreditar por fé que Ele está lá, mesmo que a gente não sinta, mesmo que a gente não sinta um arrepio. E eu quero dizer pra você que muitas vezes, quando o Senhor está fazendo algo em nós, quando o Senhor está nos movendo de um lugar para outro, quando o Senhor está realmente transicionando a gente de estação, de fase, de nível, como você preferir chamar, nós vamos passar por um período ali de uma certa frieza, digamos assim, espiritual. E muito provavelmente isso acontece muito ligado àquilo que nós estamos sentindo. Então você talvez faça o seu devocional, se empolga, chora, sente aquela alegria, fica feliz, ou você se sente realmente contrito ali, sabe, com o coração realmente ali desejoso pela vontade de Deus. Não sei como é o seu momento com o Senhor, mas você sabe que em alguns momentos a gente sente sim, as nossas emoções são ali incluídas no nosso período de devocional, vou dizer assim. Só que acontece que em um determinado dia, um determinado momento, isso não acontece com você. Como eu disse lá no início do vídeo, se você é uma pessoa que chora muito, porque eu era essa pessoa. Eu sentia a presença do Senhor, ou o Senhor falava comigo, eu já me emocionava, já colocava ali pra chorar. Era chorona, sabe? E o que acontece? Existiu um período na minha vida que eu comecei a ir pros cultos, eu fazia meu devocional e eu não sentia nada. Não sentia absolutamente nada. Eu não chorava, eu não me emocionava. Só que é engraçado que eu sabia que o Senhor estava falando comigo. Porque em alguns momentos eu sentia uma confirmação de Deus. Eu tinha certeza, eu tinha fé que o Senhor estava falando comigo. Algumas coisas aconteciam que eu falava, isso aqui só pode ser o Senhor. Só que os meus sentimentos, as minhas emoções, elas não estavam sentindo nada. Falando realmente de sentir, sabe? Das nossas emoções. Então eu não chorava, eu não me emocionava. E eu lembro que muitas vezes, por muitas vezes, eu via as pessoas chorando, as pessoas se emocionando, as pessoas falando, o Senhor tá aqui, eu tô sentindo e tal. E eu olhava e falava, cara, eu não tô sentindo nada.
Nem chorar, que eu sou fácil de chorar e eu tô chorando. E lógico, era uma imaturidade minha na época, mas eu acredito e sei que muitos passam por isso, que eu não tô sozinha nessa. Então já tô te contando isso porque se esse é o seu caso, você não se sinta sozinho. Eu também passo e passei por isso. Só que Jesus, ele requer de nós, e eu vou dizer requer, mas o que eu quero realmente falar pra você é que o Senhor quer, o Senhor é desejoso, que nós acreditemos nele, por fé. Você sabe, a Bíblia diz, e eu já falei, que sem fé é impossível agradar o coração de Deus, porque aqueles que dele se aproximam precisam fazer isso com fé, acreditando. Entende que ele é galardoador, que ele é recompensador daqueles que o buscam. Você entende que é tudo por crer. Então, o crer não depende do nosso sentir, nós precisamos separar isso. Porque senão, todas as vezes que as nossas emoções estiverem meio que pra baixo, a gente vai pegar e vai simplesmente dizer, o Senhor não tá comigo, porque eu não tô sentindo. Então, o que acontece naquela época? Eu comecei a orar e a perguntar ao Senhor o que estava acontecendo. Porque o primeiro pensamento que passa na nossa cabeça é, meu Deus, o problema é comigo? O que está acontecendo comigo? Tem alguma coisa de errado? Eu desagradei o Senhor? O que eu fiz? A gente fica assim, meu Deus, eu quero descobrir o que está acontecendo. E ali eu fui orar e conversar com Jesus. Falei, Jesus, e aí, né? Tem algo diferente acontecendo. E ali o Senhor falou comigo que ele estava produzindo em mim uma fé mais racional. Que naquele momento ele não queria que eu soubesse que ele estava ali, cresce que ele estava ali, porque eu estava sentindo, mas que ele queria que eu soubesse e que eu acreditasse e confiasse que ele estava ali, porque ele disse que estaria. Então, entenda bem, existem momentos na sua vida que você vai passar por situações que talvez vão mexer com as suas emoções, e você vai precisar lembrar do que a palavra diz, e confiar, e declarar, decretar mesmo, a palavra de Deus sobre a sua vida, sobre as suas emoções. Porque lembra que as nossas emoções são enganosas e o grande perigo não é que Deus não possa falar conosco através do que nós estamos sentindo, porque Ele criou os sentimentos, Ele criou as emoções. Só que, com o pecado, esses sentimentos, essas emoções foram corrompidas. O que é isso? Elas deixaram de ser tão confiáveis assim. Porque, como eu disse lá atrás no vídeo, a gente vai sendo moldado por aquilo que nós passamos. E os nossos sentimentos também vão sendo moldados. Então vou lhe dar um exemplo, que eu acredito que muitos passam por isso. Se você foi uma pessoa que teve que lidar com a rejeição, você vai olhar através das lentes dela. E o problema é que alguma vez alguma pessoa pode te falar algo que você vai ficar extremamente ofendido e a pessoa não falou nada demais. Mas isso vai acontecer com você, porque você foi rejeitado. E aí você coloca um escudo na sua frente de tipo proteção mesmo, pra dizer, nossa, ninguém vai mais me ferir, porque antes da pessoa fazer isso eu já estou metendo dos pés e saindo da vida dessa pessoa. Então entende que você está olhando as situações através daquela dor do passado. Então, os nossos sentimentos, eles não vão sendo mais tão confiáveis assim, porque embora a gente sinta e Deus possa falar conosco através das nossas emoções, mas o que acontece é que elas são corrompidas. Então, às vezes nós não vamos estar sentindo, mas Deus está ali. E nós precisamos dizer para nossa alma, dizer para nós mesmos, olha, Ele está porque Ele disse que estaria. É por confiança, é por fé, não é por sentimento. Então, talvez você hoje se encontre assim, você não está entendendo. Entenda que Deus está criando em você uma fé mais racional. Talvez você diga aí, nesse momento, esteja pensando, Stephanie, mas eu realmente me encontro numa frieza espiritual muito grande. Eu realmente acho que eu estou fazendo algo de errado. Talvez você nem ache, você tenha certeza que você pecou, que você fez algo de errado. Mas o princípio é o mesmo. Se apegue à palavra de Deus. Ele diz que quem se arrepende, confessa e deixa, encontra misericórdia. Então, ou seja, vá pela fé. Não pelo que você está sentindo. Porque muitas vezes o Senhor vai pedir coisas pra você que vai ser difícil para os seus sentimentos digerir aquilo. Não vai querer fazer. Sabe? A nossa carne, ela milita contra o Espírito, que é isso. O Espírito Santo dá um direcionamento que a sua carne não quer. Porque vai ser desconfortável, desconforto. Só que Jesus, ele diz que nós precisamos negar a nós mesmos. E é justamente aí, quando os nossos sentimentos não querem, mas foi um direcionamento de Deus, nós precisamos negar esses sentimentos e submeter eles à voz de Deus. Submeter aquilo que nós estamos sentindo à voz do Senhor. Então hoje talvez o Senhor esteja produzindo em você uma fé mais racional. E com isso, você vai precisar fazer guerra mesmo com os seus sentimentos. Porque talvez a sua própria mente, sabe, vai te sabotar. Ai, se eu não tô sentindo mais, se eu não tô chorando, se eu não tô sorrindo, se eu não tô pulando de alegria, Deus não está mais comigo. Mas isso é uma mentira. É uma mentira dos seus sentimentos e uma mentira do inimigo sobre a sua vida. O Senhor está assim com você. Ele está te vendo. A Bíblia diz que Ele está vendo, que Ele está conosco, que Ele estaria conosco todos os dias. Então isso é uma verdade. Então troque a mentira daquilo que os seus sentimentos estão dizendo pra você, daquilo que você acha, daquilo que o inimigo está soprando na sua mente, pela verdade da palavra de Deus. O que Jesus disse? É isso que você precisa acreditar. É nisso que você precisa crer. Deus, Ele não quer os seus afazeres. Jesus, Ele não quer o seu fazer. Ele quer estar com você. Então talvez você esteja tão preocupado de, nossa, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, nossa, eu deixei de fazer tal coisa naquele dia na igreja, nossa, eu deixei disso, meu Deus, eu sou um servo horrível. E não que nós não devemos fazer, a gente precisa também. Isso faz parte da vida do cristão. Mas Deus não quer que você faça por fazer. Deus quer que você esteja com Ele. E esse é o ponto.
Tenha intimidade com o Senhor, mas acredite nele. Porque pensa, você querer um direcionamento de alguém que você não acredita. Não faz sentido, né? Então creia no Senhor. Creia que aquilo que ele disse vai acontecer. E se você se encontra dessa forma, eu quero te dar algumas dicas para ajudar nessa situação. Se você está sentindo que o Senhor não está mais com você, e você pensa que está tudo certo, que você não fez nada demais, que você, olha, eu não errei, mas eu não entendo o que está acontecendo, eu quero dizer pra você que, sim, sempre a gente vai ter algo pra se arrepender, porque nós somos seres humanos, então sempre o Senhor vai ter algo pra tratar em nós, mas isso não vai significar a ausência do Senhor, entende? Então, apesar de, e mesmo que você esteja falhando em alguma área, o Senhor está aí. O Senhor está aí, basta você chamar, basta você clamar. Ah, mas eu não estou sentindo. É a mensagem do vídeo, você não precisa sentir para crer, você crê. Lembra de Tomé? Tomé disse, eu preciso ver para crer. Só se eu colocar o meu dedo na feridinha ali, no buraco que fizeram na mão de Jesus, é que eu vou crer que é ele. E aí Jesus olha para Tomé e fala, Tomé, você está crendo porque me viu? Bem-aventurado os que não viram, mas creram. Então que nós possamos hoje decidir ser bem-aventurado. Olha, eu não tô sentindo, mas eu sei que Deus tá aqui. Olha, eu não tô sentindo, mas eu sei que Deus tá fazendo. Olha, eu não tô vendo, mas eu creio por fé que Deus tá movendo essa situação. Então creia, não deixe os seus sentimentos, não deixe as circunstâncias abalarem aquilo que você sabe que é verdade, aquilo que você crê. Creia, é difícil, porque os nossos sentimentos, eles estão o tempo todo, lembra que eu disse, estão interligados ladinho ali conosco, mas nós precisamos negar eles. Se eles estão fazendo a gente pecar ou a gente duvidar de Deus, nós precisamos deixar eles de lado um pouco, submetê-los ao Senhor e à palavra dele. Se arrependa. Se existe algo que está incomodando o seu coração, mesmo que seja uma acusação do inimigo, sabe? De tipo, nossa, Deus não tá mais aqui porque eu fiz isso e isso. Se arrependa. Não ignore e fale, é só uma acusação boba do inimigo. Não, mas dobra os seus joelhos e ora, fala, Senhor, eu estou pensando isso, isso e isso. Eu sei que o Senhor está aqui, mas eu me arrependo também disso que eu fiz. Eu me arrependo, eu confesso ao Senhor. E aí quando a acusação vir, de tipo, nossa, Deus não tá comigo, eu não tô sentindo por conta disso e disso, você automaticamente vai dizer, olha, eu pedi perdão, eu me arrependi, Deus me perdoou. E você combate isso. Outra coisa, coloque louvores que você gosta de ouvir. Glorifique ao Senhor. Sabe, eu sei que existem muitos louvores que falam com a gente, que mexem realmente com o nosso emocional, louvores de você tá na prova, Deus vai te dar vitória, coisa desse tipo. Mas eu quero dizer pra você que existe um poder em louvar ao Senhor por quem Ele é. Não pelo que Ele faz ou pelo que Ele vai fazer, mas por quem Ele é. Então, ouça louvores assim, ouça louvores de adoração. Glorifique ao Senhor, adore ao Senhor. Não dependa do Senhor fazer ou te mostrar que está fazendo algo para você adorar Ele. Sabe as passagens da Bíblia que você ama e que Deus fala muito com você através dela? Foque nelas nesse tempo. Talvez você esteja fazendo o seu plano devocional, talvez você esteja fazendo o seu plano de leitura da Bíblia, mas está sendo algo xoxo, sabe? Está sendo bem xoxo assim, porque você está nesse momento delicado e tudo, mas você sabe que tem um livro da Bíblia que quando você lê, o Senhor fala muito com você. Comece a ler, volte a ler ele. Vá lá e leia esse livro, sabe? Não faz mal, não é pecado você pausar o plano de leitura bíblica aqui um pouquinho para focar naquilo que você sabe que Deus fala com você. A Bíblia diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Traga à sua memória o que te traz esperança. Nesse período, lembre das coisas que Deus já fez por você, lembre das coisas que você viveu com o Senhor e que muito te alegraram, e vá fazendo esses exercícios, sabe? Peça o direcionamento de Deus para algo simples, peça a Deus para que mude a sua visão, para que mude as suas lentes daquilo que você está enxergando. Eu pretendo fazer um vídeo sobre frieza espiritual, mas hoje eu queria trazer essa mensagem ao seu coração. Não dependa das suas emoções para acreditar que o Senhor está aí com você do seu lado, mas creia por fé que Ele está. E se esse vídeo falou o seu coração, foi uma resposta de Deus pra você, comenta aqui embaixo porque eu vou ficar muito feliz de saber que fui um instrumento do Senhor na sua vida. Curta esse vídeo pra, assim como esse vídeo falou com você, fale com mais pessoas. O Senhor trouxe alguém no seu coração no momento em que você ouvir essa mensagem, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. A paz do Senhor e até o próximo vídeo.